Êxodo 19. Fica de pé mais uma vez. Eu vou ler só 45 versículos, não tem problema. Segundo livro da Bíblia é o Êxodo, capítulo 19. Versículo 1, diz assim: no dia em que se completaram 3 meses, diga 3 meses, que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Podem sentar. Não, 45 foi só para você achar legal, quando eu li só um. Bom, esse mês de abril é um mês muito importante para a igreja cristã. O próximo mês agora de abril, estamos a um mês da Páscoa, que é 12 de abril. É o evento mais importante da igreja cristã, pois foi na Páscoa que o Cordeiro Pascal, o último Cordeiro, foi sacrificado, que foi Jesus. Essa história é muito falada, muito conhecida, e daqui até a Páscoa nós ouviremos essa mensagem mais algumas vezes, ela será citada. Fale para os seus filhos em casa, já os prepare com um mês de antecedência, porque eles não sabem do coelhinho, do chocolate. Eles acham que Páscoa é isso, porque eles só escutam isso na escola, na televisão, com os colegas, não vê a hora da Páscoa, para o chocolate, para a colomba pascal, para o coelhinho, essas coisas. E isso é uma distração do inimigo para tirar os nossos filhos da maior mensagem de todas, que é a nossa salvação quando Jesus foi sacrificado na Páscoa. Essa mensagem é importantíssima e fundamental. Amém, irmãos? Papais e mamães, levem isso a sério. É importante que eles saibam o significado real da Páscoa. E é em casa que a gente ensina, tá bom? Ele pode comer chocolate. Eu sou meio preconceituoso com o formato de ovo, porque isso existe um esoterismo por trás disso, não vou falar disso agora, tá? Mas dá chocolate para eles, dá bombom, não tem problema. Quiser me dar também, pode me dar. Chocolate sem glúten, tem vários aí, só comprar. Não tem problema comer o chocolate, né? Comer a colomba, tudo bem, é uma comida. Ore, consagre ao Senhor e manda ver, não tem problema. O problema é a consagração, é o símbolo, é a simbologia que há por trás. Então, explique bem para eles direitinho o que significa a Páscoa. Mas olha só, depois que eles celebraram a Páscoa lá no Egito, no deserto, né? Eles demoraram 3 meses caminhando pelo deserto. E o que aconteceu depois da Páscoa? A gente fala pouco sobre isso. A gente cita uma coisa ou outra que aconteceram, mas eu queria falar sobre isso hoje aqui com a gente. O que aconteceu depois que eles saíram do Egito, depois da Páscoa? Eles caminharam 3 meses e chegaram a este ponto chamado deserto do Sinai. Já estavam distantes já do Egito. Deus falou para eles não seguirem o caminho mais curto, que era pelo litoral, pela região dos filisteus, onde haviam 2 problemas: várias cidades fortificadas do próprio Egito no meio do caminho, e os egípcios estavam odiando os israelitas por causa das pragas que vieram de Deus para os egípcios. E tinha os filisteus, que eram também muito fortes, tinha gigantes no meio do caminho, e iam desanimar o povo. Então Deus fez outro caminho pelo Mar Vermelho, e eles caminharam ali 3 meses até chegar nesse deserto do Sinai. E o que aconteceu? Eles, durante esse período de exatamente 1 ano e 1 mês, desde que eles saíram do Egito, eles foram ali acampando no deserto. Eles aprenderam várias coisas com Deus. Eles construíram o tabernáculo, é importantíssimo. Então, no 2º ano, no dia 1º do 1º mês, se fosse no nosso calendário, seria 1/1 do ano 2. O calendário deles mudou, eles criaram um novo calendário. No dia que eles saíram do Egito, Deus falou: esse será o primeiro dia para vocês, e mudaram o calendário que eles estavam seguindo. Tanto que Israel está no ano 5.000 e cacetada.
Eles contam desde aquela época até hoje, 3.000 antes, 2.000 depois, mais ou menos. Então, eles têm um outro calendário. Então, no calendário de Israel, no dia 1 do mês 1 do ano 2, eles haviam construído o tabernáculo e montaram aquela tenda, que chamava Tenda da Presença, onde Deus se manifestava ali, a nuvem de glória de Deus descia naquele lugar, Moisés só falava com Deus, quando a nuvem saía, eles podiam se aproximar. Então ali representava e era a presença de Deus na terra. Então Deus deixou para eles esse vínculo, esse link, para que todos vissem a presença de Deus ali. Então aconteceu isso. Então até o segundo ano, eles andaram pelo deserto, aprenderam muitas coisas, aprenderam a confiar em Deus. Meu irmão, se vê aquilo que Deus fez, não gera confiança no coração de alguém, não tem mais o que fazer. Deus trouxe 10 pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho, segurou o exército de Faraó com coluna de fogo, depois afogou os soldados no mar que era raso, depois fez a nuvem seguindo, a coluna de fogo à noite aquecendo, de dia era um ar-condicionado celestial, que eles não sentiam calor, porque a nuvem cobria, porque no deserto é 50 graus de dia, 0 grau à noite, não sei se você sabe disso. Então a noite era um aquecedor central de Deus, a coluna de fogo, e de dia a nuvem de glória cobrindo eles. Então não tinha como não confiar que Deus estava ali. Quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, ele ficou lá 40 dias e o monte pegava fogo. Só enquanto Moisés estava lá falando com Deus, aquele fogo, raios e trovões saiu lá no cume daquele monte, e eles vendo a presença de Deus, e mesmo assim ainda fizeram o bezerro de ouro. Então, mas Deus não deixou faltar sinais para eles, para mostrar que Ele estava com eles. Então eles aprenderam a confiar, receberam os mandamentos, construíram um tabernáculo, aprenderam a guerrear. Gente, presta atenção, eles eram escravos, subjugados pelo faraó, não tinha um espírito de guerreiro, eles tinham espírito de escravo, mas eles aprenderam a guerrear. Tem um episódio, ainda antes desse um ano, dentro desse período, que os amalequitas resolveram vir contra eles, precocemente. Eles não estavam guerreando com ninguém, eles estavam ainda se preparando. Os amalequitas vêm contra eles, Moisés consulta o Senhor, chama Josué, fala: Josué, pega uns aí e vai guerrear com eles lá, que eu vou para o monte. Eu, Arão e Hur, vamos para o monte orar. E ali Moisés foi para o monte orar, Arão e Hur com ele intercedendo, e Josué guerreando e vencendo. Moisés com as mãos estendidas. Quando Moisés cansava e o braço dele abaixava, Josué começava a perder a guerra. Aí Arão e Hur levantavam os braços de Moisés. Aí ele começava a ganhar de novo, mostrando para eles que apesar de eles não serem guerreiros, quem lutava a guerra era o Senhor. Então eles aprenderam a guerrear do jeito certo. Eles iam vencer aquelas batalhas pelo Senhor e não pela capacidade própria. Então foi um tempo de muito aprendizado que eles passaram ali. Aprenderam a respeitar limites. Deus falou: olha, vocês não vão entrar na terra de Edom, que é de Esaú. Essa terra aqui eu não dei para vocês. Essa terra aqui é do Esaú, que é parente de vocês. Não é para tomar essa terra. Aprenderam a respeitar, aprenderam muitas coisas, amém? Então essa prévia aqui do que aconteceu logo depois da Páscoa. Chegou então na montagem do tabernáculo, e aí, se você lembra, você leu aqui o livro de Êxodo, agora a partir dessa explicação que eu te dei. A montagem do tabernáculo é o final do livro de Êxodo, ou seja, segundo ano, não 2 anos, segundo ano, dia 1 do mês 1 do ano 2. O que aconteceu agora? Chegou a hora. Tabernáculo montado, aprendizado feito, mandamentos entregues, limites sendo estabelecidos, Deus se mostrando todo-poderoso, dizendo para eles que eles iam vencer. Aí Deus fala: agora é a hora de vocês entrarem e tomarem posse da terra prometida. O que aconteceu? Já tinha problemas, mas estava num período de aprendizado. Pessoas já tinham morrido aqui antes disso.
porque fizeram rebelião contra Deus, se rebelaram contra Deus. Mas chegou agora as reclamações piores. A Bíblia fala que uns estrangeiros lá, porque não saiu só israelita do Egito, saíram também alguns estrangeiros que estavam junto com eles, viram o poder de Deus e, não, eu vou com você, eu estou contigo, seu Deus é o meu Deus e vamos junto. E foram junto vários estrangeiros. Mas como não tinha carne, eles começaram a reclamar. A Bíblia fala que uns estrangeiros gulosos, cheios de gula, começaram a reclamar que não tinha carne para eles comerem, e ali reclamam diante de Moisés. Moisés fica triste, abatido, porque estavam se opondo ao governo dele, né? Miriam e Arão depois se levanta contra Moisés também, contra o governo dele. Acontecem vários probleminhas ali, problemões ali, depois deste 1 ano e pouco que eles estão caminhando. Mas enfim, chegou a hora de entrar na terra prometida. E todo mundo conhece, a maioria pelo menos, a história dos espias, amém? Vão lá, escolhe um líder de cada tribo e envia para olhar a terra prometida, fazer uma vistoria para termos a estratégia de ataque. E aí foram 40 dias, foram lá, olharam toda a terra. Quando eles voltam, só 2, Josué e Calebe, confiaram no Senhor e trouxeram um relatório de que não seria fácil, porém Deus era conosco, disseram eles. Já os outros trouxeram o mesmo relatório: olha, não é fácil, tem gente grande, lá eles destroem os inimigos como um gafanhoto, é esmagado, nós seremos como gafanhotos diante deles, e ficaram com medo. Isso foi o fim dessa geração, essa fraqueza, apesar de tantos sinais, de tanto poder que Deus deu e mostrou, eles não confiaram no Senhor e não quiseram obedecer e entrar na terra prometida. Olha só o que aconteceu. Deus falou: vou destruir todo mundo. Vocês sabem disso. Moisés era um mega intercessor. Eu queria ser a unha de Moisés na intercessão. Moisés era um mega intercessor. Ele chega para Deus e ele comovia o coração de Deus com as orações dele. E ele falou: Deus, perdoa esse povo, Deus, não mata todo mundo. De novo ele pediu para Deus perdoar. Olha só que interessante, Números 14, acompanha só, ouve aí. Números 14, 19 e 20. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu os perdoei conforme você pediu. Então ele fez uma intercessão e Deus perdoou aquele povo lá. Você sabia disso? Aqueles rebeldes lá foram perdoados pelo Senhor. Eles foram perdoados. Deus não destruiu, porque Deus falou: vou destruir todo mundo e começar de novo. Não fez, perdoou. Deu mais uma chance para eles. Porém, as nossas atitudes sempre têm consequências, sim ou não? Sempre. Quando o teu filho faz uma traquinagem lá, daquelas bravas, aí você, pai e mãe, vai lá e: vou te bater, menino, vou te dar umas varadas, vou tirar o celular, vai ficar de castigo e tal, não sei o quê. Apanha a criança. Você perdoa ele ou não perdoa? Perdoa, né? Mas ele sofre a consequência. Ele não deixa de ser teu filho, tua filha. Você não abandona, não joga fora, não manda por orfanato. Você perdoa. Deus perdoou esse povo. Mas olha só, meus irmãos, que relato terrível na continuação. Então, Deus fala: eu os perdoei conforme você pediu. No entanto, fala assim, no entanto. Fala assim, não podia não ter esse no entanto? No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra. Muito engraçado, né? Deus falando de si mesmo. No entanto, eu juro por mim mesmo, pela minha glória que enche toda a terra. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes.
Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Que coisa terrível. Ou seja, perdão existe e está disponível, mas a consequência dos nossos atos traz muito sofrimento, meus irmãos. A gente precisa olhar para o pecado, para a desobediência, para a rebeldia, com essa visão. Não com a visão, Deus perdoa mesmo e está tudo bem. Deus perdoa mesmo e está tudo bem, mas a consequência vem. Se uma jovem, ela é aconselhada pelo seu pai, pela sua mãe, olha, não faça sexo antes do casamento, não faz isso desagrada a Deus, isso pode te dar problema, você pode engravidar, você pode pegar uma doença, você vai se machucar, vai se ferir, além do que é pecado diante de Deus. Se a menina não escuta a mãe, e ela sai com alguém, engravida, ela vai ser perdoada pela mãe, mas virá uma criança, e ela vai ter que cuidar daquela criança. Os sonhos dela foram completamente mudados. Criança não é um problema, só que fora do tempo ela se torna. E aí o que aconteceu? A consequência vem para aquela jovem. Geralmente, o sujeito que fez o filho dá no pé. Não está nem aí. Olha lá se vai pagar uma pensão. É muito comum isso acontecer. O gênero masculino está cada vez mais degradado. Não há respeito pelo gênero feminino. E as mulheres acabam ficando ali com o sofrimento. Mas é uma decisão a ser tomada. A mulher tem que decidir. O amor, a paixão cega e às vezes faz esse tipo de coisa. Só um exemplo de consequência de pecado. Você, homem e mulher que trabalha, não leva desaforo para casa de jeito nenhum. Falam lá no trabalho com você, A, você fala B. Fala C, você fala D. O que vai acontecer? Você vai ser demitido. Não vai ser promovido. Vai ser colocado de canto. Consequência vem. Pede perdão, Deus perdoa, mas a consequência vem. E com esse povo foi mais terrível ainda, porque Deus disse, ninguém vai entrar na terra prometida. Eles desobedeceram a Deus 10 vezes, diz a Bíblia. Números 14, 19, 20 até 23. 10 vezes. Deus foi muito tolerante, muito longânimo, como a Bíblia diz. Às vezes a gente acha, nossa, Deus não perdoou o povo, foi lá e matou todo mundo no deserto. 10 vezes. Na 10ª vez, Deus falou, não. Agora vocês não vão entrar. Está perdoado, mas não vão entrar na terra prometida. Olha só, continuando aqui no mesmo capítulo, verso 33. Não é só você que sofre. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos. Deus falando. Sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Então, cada ano que eles teriam pela frente seria de muito sofrimento, e não sofre só quem erra, sofre todo mundo que está junto. A família inteira é prejudicada quando há pecado, principalmente da liderança da casa, do homem e da mulher que lideram o lar. Então é muito importante entender que Deus é longânimo, o ânimo de Deus é longo, mas nós colhemos as consequências do que nós fazemos. E o que acontece? Esses filhos, apesar de sofrer, e sofrimento é bom, eles sofreram, mas foram eles que entraram na terra prometida. Porque eles, ao dizerem a Deus, a Moisés, que seria terrível aquela batalha, que eles não iam ganhar, eles disseram assim, eles vão matar os nossos filhos, eles vão destruir nossos filhos e nossas mulheres aqui nesse deserto e tal. E Deus falou, esses filhos que vocês disseram que vão ser mortos, são eles que vão tomar a terra prometida e não vocês. Então foi muito forte isso que aconteceu. Aí o que aconteceu? Tem um versículo da Bíblia que fala que existe o tempo da visitação. Há momentos que a gente perde
Há momento que eu e você podemos perder. Deus está passando ali agora e está falando algo com você que é agora, para você fazer agora. E aí você deixa passar aquela oportunidade. E aí não adianta ir para frente. Se Deus não falar com você novamente, se Ele não deixar claro que Ele está naquele negócio, não vá. Porque vai acontecer o que aconteceu. Olha o relato de Moisés em Deuteronômio 1. Tentaram guerrear sem a bênção. Olha só. Eu lhes disse isso, né? Não vão guerrear, vocês vão perder. Moisés disse. Mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram à região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram. Os perseguiram como um enxame de abelhas. E os arrasaram desde Seir até Ormã. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Então depois daqueles 3 meses, no decorrer de 1 ano, eles chegaram nessa região de Cádiz Barneia. Dali até a terra prometida, eles foram, fizeram a vistoria, voltaram com relato negativo, falaram que iam perder. Josué e Caleb disseram que não. Deus trouxe o juízo sobre eles e eles disseram, não, a gente se arrepende, a gente vai lá agora. Moisés falou, não vai porque Deus não mandou ir. Não, nós vamos ganhar. E foram guerrear. Tomaram um couro, que é pior, morreu um monte de gente. Ficaram humilhados porque tentaram guerrear sem a bênção de Deus. Então, amado, amada, não guerreie sem a bênção de Deus. Deixa Deus te abençoar. Não toma a frente se Deus não mandou. Seja obediente ao chamado de Deus na tua vida. Faça o que Deus manda, não o que seu coração pede. O nosso coração é enganoso, diz a palavra do Senhor. Quem o conhecerá? Então, entenda o chamado de Deus na tua vida e pratique aquilo que Deus te chamou para fazer e não deixa passar o tempo. Deus te dá um chamado. Tem gente esperando promessa até hoje que não vai mais se cumprir. Passou o tempo. Por quê? Não fez o que Deus mandou no momento. E cada um sabe aonde que Deus está falando com você. Então entenda, se arrependa, busque misericórdia de Deus e entenda, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim nessa terra? Eu não quero morrer nesse deserto, Senhor. O que o Senhor quer de mim nessa terra? Se arrependa, busque a direção de Deus e peça, Deus, eu errei quando eu não fiz o que o Senhor mandou, quando eu me rebelei contra o seu chamado, quando eu me rebelei contra os meus pastores, quando eu me rebelei contra a liderança, me rebelei contra os meus pais. Me perdoa, Senhor, e me ajuda. Espera Deus falar, não vai sem a bênção. Eles ficaram 38 anos ali em volta daquela montanha. A cada ano, Deus vinha com uma praga e matava milhares dos rebeldes. E no ano que vem, mais milhares. E assim Deus foi tirando toda aquela geração de 20 anos para cima, com exceção de Josué e Caleb e toda a tribo de Levi. A tribo de Levi também não entrou nessa contagem dos que foram mortos. Aí, já estou chegando na mensagem, tá bom, irmãos? A próxima geração é que entra na terra, no capítulo 2 de Deuteronômio. Se você quiser entender direitinho o êxodo todo, tem um resumo muito legal no começo do livro de Deuteronômio. Capítulo 1, 2, vai até o 3? Acho que vai até o 10, né? Até o 10, 9, você tem um resumo, Moisés explicando direitinho tudo o que aconteceu, tá? Em resumo. No capítulo 2, ele fala assim: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Versículo 3 eu estou lendo. Agora vão para o norte. Versículo 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma a vocês. Olha só. A gente podia pensar, né? Eles morreram ali nos 38 anos no deserto, nos 40 anos, porque faltou comida, porque não teve proteção, porque vieram feras, porque foram os inimigos. Não.
Não faltou nada de acordo com a Bíblia. Versículo 7 de Deuteronômio 2. Não tem faltado coisa alguma a vocês. Era Deus quem vinha e mandava uma praga e exterminava parte deles, até que toda aquela geração foi exterminada. Isso prova claramente para eles que foi Deus mesmo que estava agindo. Para eles não terem dúvida, porque passa o tempo, né? A gente esquece. Passa 2, 3, 4 anos, a gente se esquece. Mas Deus não, Deus deixava bem claro, não faltou o maná, não faltou água, não faltou proteção. Olha só, eles tinham perdido para os amalequitas, e mesmo assim não vieram outros exércitos para destruí-los, enquanto eles estavam ali vulneráveis ali no deserto. Deus cuidou deles todo esse tempo, porque Deus estava limpando. Versículo 14. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cádiz Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade para ir à guerra. Foi a limpeza que Deus fez em Israel, algo duro para nós. A sociedade ocidental tem muita dificuldade de entender esse tipo de coisa. Muita dificuldade. Mas Deus deu chance demais. 10 vezes eles desobedeceram a Deus. Deus mostrou sinais poderosos. E por fim, quando Deus falou, vai para a guerra que eu vou dar a vitória para vocês, eles, não, nós vamos morrer. Deus não é capaz de cuidar de nós. É isso que eles falaram. Deus não é capaz de cuidar de nós. Quando a gente amarela diante do chamado, você está dizendo, Deus não é capaz de me mandar fazer e ter sucesso nessa empreitada que eu vou fazer. Não faça isso. Ouça claramente o que Deus tem para a tua vida. Quanto tempo você acha que demoraria a viagem de Cádiz Barneia até a Terra Prometida? Quem dá um chute aí? Será que era longe ou que era perto? A Luciana não pode. Hã? Era perto? Quanto tempo você acha? 3, quanto? 3 dias? Uns 3 dias? Hã? 9 dias? Quem dá mais? Olha só, Deuteronômio 1, 2. Do Monte Sinai até a cidade de Cádiz Barneia, são 11 dias de viagem, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. 11 dias, até o momento em que eles entrariam na Terra Prometida. Era só o que Deus queria. 3 meses até o Monte Sinai, até aquele final, comecinho do ano 2, Deus estabelece tudo, prepara tudo, é que nem quando você se converte. Você vem para a igreja, você faz o curso de batismo, você se batiza, você entra na escola de discípulos, aprende as doutrinas fundamentais e básicas e está pronto para ir para a guerra. Posso ouvir um amém? Está pronto. Agora é entrar e tomar posse da terra prometida. Isso não é céu. Céu é quando você morrer. Alguns desses homens que morreram no deserto, bem provável que estão no céu, porque a Bíblia diz que eles foram perdoados. Um deles chama Moisés, não entrou na terra prometida, mas está no céu. Esse eu tenho certeza, que a Bíblia mostra. E aí? Você quer viver o melhor de Deus nessa terra? Você quer estabelecer o reino de Deus onde você vive? Ou você está só naquele discurso, se eu entrar no céu já está bom. É claro que a Bíblia fala, as coisas dessa vida nem se comparam à glória futura. Nem se comparam. Eu não vejo a hora de ver o céu como ele é. E poder compreender o céu num novo corpo glorioso. Mas irmãos, você pode viver uma vida aqui nessa terra glorificando o nome do Senhor e sendo mais que vencedor nessa terra. Se nós formos obedientes a Deus aqui nessa terra, o Senhor vai te abençoar, porque a Bíblia mostra isso. O Antigo Testamento, ele é uma figura, ele é uma sombra, ele é um apontamento para o novo, para as coisas que nós vivemos hoje. Deus quer fazer de você a diferença hoje, nessa nação, nessa cidade, na tua casa. Hoje. É isso. 11 dias só para chegar ali
preparar o exército, confiando no Senhor, entrar na terra prometida e fazer o que Josué fez 40 anos depois. É hoje, não é 40 anos depois. O Senhor está te chamando para fazer a obra dele hoje, para estabelecer o reino de Deus hoje, nessa terra. Eles iam estabelecer o reino de Deus ali em Canaã, naquele tempo, com aquela geração que glorificaria o Senhor pelo grande poder que Deus tem. Mas se acovardaram. Se acovardaram. Deus está falando com uma igreja local que pode fazer um arraso no inferno. Nós pregamos alguns temas de mensagens, todas são importantes. A gente fala de salvação, a gente fala contra o pecado e a favor do caráter cristão. Temos que ter bom testemunho. A gente prega as doutrinas do reino, doutrina dos batismos, imposição de mãos, cura, como expulsar demônios. São as doutrinas do reino de Deus. E tem essa mensagem também tão importante, que é o serviço cristão, a mordomia. É você ser um soldado disponível para o Senhor, para saquear o inferno, para levar o evangelho para as pessoas que você conhece, para levar o evangelho de salvação, o evangelho que te curou, que te libertou, que te trouxe para cá. E hoje você está aqui ouvindo essa palavra, porque um dia alguém morreu na cruz por você e te trouxe aqui hoje, e te deu uma nova vida. Mas enquanto você ficar dizendo, é muito grande o inimigo, é muito difícil essa batalha, eu não vou conseguir falar de Jesus para as pessoas, você está dizendo, Deus, você não é capaz de usar essa mula. Reflita, quanto tempo você tem perdido com essa vida destruída dessa terra? Tem um louvor que eu cantava hoje de manhã. Há muito mais que isso. Prepara aí, pastor Mer. Espírito Santo, queima toda a palha em mim. Vem com teu fogo, Senhor. Nós precisamos de fogo, igreja. Você precisa de fogo, de paixão. Quem já ficou apaixonado, eu sou apaixonado até hoje. Quem já ficou apaixonado sabe o que é paixão. Aquele fogo que queima dentro de você. Apaixonado por Jesus. Apaixonado pelo Senhor. Pelo que o Senhor pode fazer. Uma alma se converter para você é o maior evento do ano. Tem que ser uma coisa almejada. Tem que ser algo que a gente busque diariamente. Mas se a gente ficar como esses homens, a nossa viagem, entre aspas, aqui na terra, pode ser muito dura e muito difícil. Eu não me conformo com crente, me desculpe se eu estiver errado, isso não é doutrina. Não me conformo com crente que fala que depois que se converteu, a vida piorou, a vida ficou ruim. Agora é uma luta, agora é isso, agora é aquilo. Meu Deus, cadê Deus? Cadê o Todo-Poderoso? Que as pessoas vão olhar e vão dizer, aquele lá é o Deus de Israel, olha o que ele fez com o Egito. Deus tem que olhar para nós e ver, aquele Deus é poderoso. Ou as pessoas têm que olhar para nós e ver, o Deus daquela pessoa é poderoso. Olha, mesmo que ele é perseguido, mesmo que passa dificuldade, eu não vejo essa pessoa abatida, eu não vejo essa pessoa dando glória para o diabo, eu não vejo essa pessoa paralisada. Ela continua na fé de um Deus que cumpre a sua palavra. Fé. A vida aqui na terra é para ser boa, com lutas e perseguições, diz a palavra do Senhor. Mas não dê glória para o diabo, glorifique o nome do teu Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso e digno de honra e glória. O diabo não pode tocar na tua vida. Amém? O diabo não pode tocar na tua vida, acho que você não entendeu, amém? Quem habita dentro de crente, sabe quem é? Deus, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. O diabo não pode tocar na nossa vida.
mas desobedece Deus 10 vezes como eles fizeram, e diz que Deus não é capaz de te levar até a vitória para ver, a vida vai ficar difícil aqui na terra, porque Deus não está nesse negócio de covardia. Obedecer a Cristo é o nosso alvo, irmãos. Cristo é o nosso alvo. O exemplo de Cristo é o nosso alvo. Cuide da sua vida pessoal com Cristo. Cuide como um bebezinho recém-nascido que precisa de cuidado e nutrição. Cuide do seu relacionamento com Deus. Cuide disso em nome de Jesus. Não se afaste da presença de Deus. Não fique longe da palavra. Não fique longe da oração. Não fique longe da igreja. Não negligencie esse bebezinho chamado sua alma. A sua alma só pode ser alimentada na presença de Deus. Cuide da sua alma. Se você cuidar da sua alma, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir viver o que o pastor Mário pregou semana passada. Você vai conseguir ser uma bênção na sua casa. A sua família vai ser cuidada. Você vai conseguir dar cobertura na sua esposa. O seu marido vai se sentir ajudado, vai se sentir também firme. Os seus filhos vão sentir a presença do Senhor. A sua casa será cheia da glória do Senhor. Cuide do teu tempo com Deus. Se relacione com Deus. Moisés, quando voltava da presença de Deus, o rosto de Moisés brilhava. Ele estava cheio da presença do Senhor. O Senhor, Ele quer você. Ele quer um relacionamento contigo pessoal. Você muitas vezes fica esperando a igreja fazer coisa. Fica esperando o jejum que a igreja faz, fica esperando vigília, fica esperando o culto. Só que eu quero te dizer, como o pastor Mera abriu o culto aqui dizendo, você não precisa de louvor, você não precisa de ministério, você só precisa de uma coisa: joelho no chão e um coração quebrantado na presença de um Deus todo-poderoso, e Ele virá ao seu quarto, Ele virá até você e te encherá da glória dEle. Só é o que nós precisamos. Jesus, o que Ele mais falou, o que Ele mais pregou, foi sobre autenticidade. Não sermos hipócritas, sermos autênticos. A sua palavra tem que ser uma só. Sim, sim, não, não. O que você mostra por fora, você tem que ser por dentro. E eu quero te dizer que a gente não consegue ser assim sem Ele. É Ele que cura a nossa covardia. É Ele que cura o nosso pecado. É Ele que cura a nossa vontade de ser aceito. E por causa disso muitos erram, porque quer ser aceito na turma, nas pessoas, e acaba falando a língua daquele grupo. Isso é para todas as idades. A gente só fala de jovem e de criança. É para todas as... Isso acontece com todo mundo. Pode ter 80 anos de idade que a pessoa quer ser aceita. Quer ser aceita. Até o diabo queria ser aceito. Queria colocar o trono dele do lado do trono de Deus. Só o Senhor pode nos suprir e garantir que a nossa vida é completa, é plena na presença dEle. E aí, a mensagem de hoje: para a gente ter uma vida realmente abundante aqui nessa terra, nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Dentro das prioridades, não fuja das prioridades. Deus acima de todas as coisas. Deus em primeiro lugar. E Deus em primeiro lugar não é vir na igreja. Deus em primeiro lugar é você ser cheio do Espírito Santo lá no seu quarto. Deus em primeiro lugar é você devorar a palavra de Deus e ter sempre uma palavra para alguém que estiver precisando. Deus em primeiro lugar é você honrar o Senhor com as suas rendas. Deus em primeiro lugar é você honrar o Senhor com um bom testemunho onde você estiver. Deus em primeiro lugar. Não se esqueça da sua família. A sua família vem logo em seguida. Sua família é o teu primeiro ministério. É a parte mais importante da tua vida nessa terra. É cuidar. Jesus na cruz falou: ô João, olha aí, ó, eu vou morrer, estou só contextualizando, mas essa Maria aí, ó, a minha mãe agora é a sua mãe, cuida dela. Maria, João não conseguia viver sem mim, ele vivia deitado no meu peito,
é o discípulo mais amado, mas Maria, agora ele é teu filho. Jesus cuidou da casa dele quando ele foi para a glória. Gente, presta atenção. Vou falar do homem Jesus. O homem estava na cruz, estava doendo demais aquele negócio. Ele estava ali humilhado. Ele estava exposto nu diante de todos os seus e diante dos seus inimigos. E ele para tudo, ele para o plano de salvação da humanidade para cuidar da mamãe e do seu amigo. Fala sério, irmãos. Será que Jesus valoriza a família? Ele parou tudo. Cuide da sua casa. A mensagem se repete. E faça a obra de Deus nessa terra. Vá em nome de Jesus, nesse jejum agora, que começa dia 19. A presença de Deus, com lágrimas, com coração quebrantado. Peça perdão, porque milhares de almas morreram e foram para o inferno nesse tempo. E eu e você, o que fizemos para salvar uma alma dessas milhares? A gente pode pensar, falta muito tempo ainda, falta bastante tempo para a colheita, mas Jesus está falando, não, é hoje. A colheita é hoje. Ah, vou esperar 19 de março então para eu começar a falar de Jesus. É hoje. Sabe aquele almoço de família que você vai daqui a pouco? Se levanta com ousadia lá no meio. Irmãos, eu quero fazer... irmãos, família, eu quero fazer uma oração aqui agora. E faz uma oração. O pessoal, lá vem o crentão. Lá vem o Zé Bíblia. Agora, se você for na autoridade, a família vai ficar impactada com aquela oração. E uma semente vai ser lançada. E no particular, uma dica que eu te dou. Não funciona no meio daquela muvuca, você querer evangelizar. Só gera polêmica. Porque aí um tira um sarcasmo daqui, outro faz uma piadinha de lá. É no particular. Chama no particular, depois, e fala de Jesus para as pessoas. Claro, se Deus te mover a fazer no público ali, quem sou eu para limitar o Espírito Santo, né, pastor? Se ele te chamou ali para de repente você subir na cadeira da mesa ali, né, do almoço ali, e falar, agora a comida vai esfriar, mas eu vou mandar fogo em vocês. É com você. É com vocês. Mas o que eu quero dizer, irmãos, os campos estão brancos para a ceifa. É hoje o dia. Já começou. É agora. O Senhor te perdoa. Se arrependa do tempo perdido. Mas vá estabelecer o reino de Deus nessa terra. E não é fácil. João Batista disse que o reino de Deus é tomado à força. Jesus disse. O reino de Deus é tomado à força. Não vai ser fácil, não vai ser natural. É totalmente contra a natureza alguém largar essa vida, ainda que está ruim, mas a pessoa não sabe que está ruim, porque ela não provou do dom celestial, das coisas do século futuro. Ela não provou, ela não sabe. Mas você sabe. Talvez você não saiba. Então hoje é dia de quebrantamento e de arrependimento também. E você fala, Senhor, por que eu estou na igreja? Por quê? Porque meus pais são crentes até hoje? E por isso eu estou na igreja? Ou porque eu achei que a mensagem era lógica, fazia sentido? Hoje o Senhor quer que você transborde da glória dEle, que você seja apaixonado pelo Senhor Jesus, apaixonada pelo Senhor Jesus. Você não vai ser o Zé Bíblia, o crente chato, você vai ser uma vida cheia do poder de Deus. E vai falar, as pessoas vão falar de você como falavam de Jesus. Rapaz, aquela pessoa é diferente, porque ela fala como alguém que tem autoridade, é o que falavam de Jesus. Em volta disso, vai ter misturado em tudo isso aí, lutas e perseguições, e glória a Deus, porque nós estamos ofendendo o inferno.
Vai ter um cartaz lá no Procura-se do Inferno, dizendo assim: procura-se esse crente, esse. Vamos atrás deles. Aí você fala: pode vir, Satanás, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu tenho a palavra de Deus no meu coração e na minha boca, e você não tem nada comigo, eu não tenho nada contigo. E sai, porque eu estou passando, porque a igreja que evangeliza está ressuscitando dos mortos hoje, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, pedimos misericórdia. Vamos louvar o Senhor, Ministério de Louvor. Pedimos misericórdia a Ti, Senhor. Ó Pai, por tempo perdido, e que o Senhor use cada um de nós em primeiro lugar, em intimidade contigo, em adoração no nosso secreto, e sejamos um instrumento de poder para estabelecer o Teu reino nessa terra. Não queremos morrer no deserto, como Moisés morreu, Senhor. Não nos conformamos, Pai. Não nos conformamos. Nos perdoa. Dá direção, Senhor. Eu espero, Pai, que não haja ninguém aqui na condição de que não tem mais jeito. E eu creio na Tua graça, Pai. Eu creio na Tua graça. Receba a graça do Senhor aí no teu coração. Receba a misericórdia do Senhor aí no teu coração. Que o Senhor, Ele te use no teu secreto, inicialmente, em oração de intercessão. No teu secreto, o Senhor vai colocar nomes na sua mente, no seu coração, e você vai falar esses nomes. E você vai orar por essas vidas. E Deus vai preparar momentos para você estar com essas pessoas. Mas não se acomode, não se acovarde. Vá, porque é ordem de Jesus: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Não é minha nem sua responsabilidade se a pessoa não crer, mas é nossa responsabilidade levar a palavra que ajude a crer. Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa ir mais fundo, pois há muito mais, Senhor, que o Senhor quer falar a cada um, em nome de Jesus. Amém.